A família Miyazato vem da bela vilazinha de Higashi-son, no Japão. Ou melhor, em Okinawa. Às vezes não ouvimos uma obaçã da família dizer: "Nós não viemos do Japão, e sim de Okinawa." O que é mesmo Okinawa? Hoje, Okinawa é uma província do Japão, mas antes disso, lá para 1300, Okinawa era o reino independente de Ryukyu, terra de língua e cultura próprias, próspero por sua localização estratégica e por sua ótima relação com a poderosa China imperial. Para se ter uma ideia, lá para 1450, Okinawa era um porto comercial comparável a Lisboa ou Veneza. Tidos como grandes diplomatas e comerciantes, os okinawanos não tinham, por outro lado, nenhum poder nem cultura militar, o que sempre os deixaram à mercê das vontades dos gigantes que a cercavam: China, Coreia, Japão. Foi aí que, em 1611, o Japão invade as ilhas de Okinawa, estabelecendo uma relação colonial, onde o Japão explorava Okinawa, surrupiando do seu rico comércio com a China. Com uma cultura militar milenar, o Japão passa a ser manda-chuva e a manter os okinawanos na ponta de suas armas, obrigados a servir à vontade do colonizador. O Japão nunca mais largou o osso e, desde então, toda a sorte e todo o azar das ilhas de Okinawa e de toda a sua gente ficou entrelaçado com o destino japonês. Nossos antepassados ainda não eram japoneses nem falavam japonês, como hoje nossos parentes de lá são e falam japonês. E como foi mesmo que Okinawa se tornou parte do Japão? Bom, na época dos avós de Matsukichi e Shinei Miyazato, vivendo lá na afastada vila de Higashi em 1880, a relação entre Okinawa e Japão estava prestes a mudar para sempre. Até então, o Japão só ocupava, militar e politicamente, Okinawa para garantir sua parte no rico comércio entre okinawanos e chineses, e não perturbava tantos moradores locais. Mas com europeus e norte-americanos procurando fechar o cerco colonial sobre o mundo inteiro, as elites japonesas promovem um processo de unificação nacional para poder competir com esses gigantes ocidentais. Foi um processo violento no qual a polícia e o exército japonês perseguiu e exterminou línguas e culturas locais, entre elas a de Okinawa. E é aí que entram os pais e avós de Matsukichi e Shinei, que junto com todos os okinawanos foram forçados a se integrar ao Japão, vendo sua língua e costumes ridicularizados e perseguidos pelos japoneses. Havia um sentimento justo de extrema revolta contra os japoneses, mas talvez ainda fosse possível viver assim, tratados como selvagens, se esquecendo lentamente do Uchinaguchi, língua dos nossos antepassados, e se acostumando com a superioridade do Nihongo. Mas sem a terra, de onde tiravam seu sustento há centenas de anos. Aí lascou. A nova lei de terras decretada pelo Japão em 1894 jogou 75% das terras de Okinawa nas mãos das elites de Tóquio, Osaka e Kagoshima, enquanto o povão okinawano, sempre considerado cidadãos de segunda classe, caíam na mais sofrida miséria. Esse era o estado de Okinawa e dos Miyazato na época. E foi assim que, em 1918, os pais de Matsukichi e Shinei, como dezenas de milhares de outros okinawanos, tomaram a única via possível, a mais drástica: sair daquela Okinawa tão mudada e partir em direção a outras terras que precisassem de agricultores.
agricultores não negros, mais particularmente, como é o caso do Brasil, destino dos jovens Matsukichi e Shinnei Miyazato. A partir daí, a história da família Miyazato se divide em duas. Enquanto os irmãos Matsukichi e Shinnei partem com os pais para o Brasil, seus outros 5 irmãos ficam em Okinawa. O que será que aconteceu com os que ficaram? Um deles viria a ser prefeito na década de 1960 da pequena vila de Higashi-son, onde até hoje vivem vários de nossos parentes. Já a neta de outro virou até a número 1 do mundo no golfe. Claro que a verdade é que todos os 5 que ficaram e seus descendentes viveram as misérias de ser subcidadãos do Japão, de ser periferia. Isso tudo para não falar dos horrores vindos da insaciável sede de guerra do Estado japonês de 1904 até 1945, que varreu a Ásia e culminou na Batalha de Okinawa, onde mais de 100 mil okinawanos perderam a vida de forma extremamente violenta. Hoje, nossos parentes de lá são trabalhadores e vivem já como bons cidadãos japoneses, como os demais okinawanos. Até preservam parte preciosa da sua cultura, música, dança, culinária e costumes. Embora pouquíssimos deles falem Uchinaguchi, a língua de Matsukichi, Shinnei e seus pais e avós. Hoje, embora completamente integrados ao Japão, os okinawanos são vistos como japoneses diferentes, mais alegres, festivos, calorosos. Certas coisas, como a cultura de um povo, não morrem fácil. E quanto a Matsukichi e Shinnei? O que aconteceu com os que vieram ao Brasil? E como era mesmo o Brasil que encontraram aqui? Vejam, nem com tudo que os pais de Matsukichi e Shinnei passaram na mão dos japoneses em Okinawa, nada os teria preparado para o que veriam no Brasil a partir de quando chegaram no Porto de Santos em 1918. Numa terra onde por 300 anos negros e indígenas foram tratados como animais, jamais vistos como dignos de ser trabalhadores pagos, o Estado brasileiro promoveu uma política de imigração com o propósito racista explícito de embranquecer a classe trabalhadora nacional. Os japoneses, e vamos lembrar que nessa época os okinawanos já eram tidos oficialmente como japoneses. Eles vieram de Lambuja. Piores que brancos, melhores que negros e indígenas, como se dizia. O que os jovens Matsukichi e Shinnei viram aqui foi então uma sociedade fraturada, em que os antigos escravizados não podiam acessar o mundo do trabalho assalariado, a não ser com imensa dificuldade. O trabalho digno, duro que fosse, estaria reservado aos imigrantes europeus e também aos japoneses e a nós, Okinawano-nipo-brasileiros. Digna e dura, sem dúvida, foram as jornadas de Matsukichi e Shinnei e de todos os seus e suas descendentes depois deles. Só com muito suor e trabalho, e muitas vezes vistos como sujeitos estranhos ao Brasil, é que foi possível aos Miyazato e milhares de outras famílias e irmãs melhorar um pouco de vida com o tempo, ganhar um pouco de conforto, se integrar ao Brasil. Porém, seria equivocado pensar que só o merecimento individual, nosso e de nossos antepassados, determinou nosso destino social. Fomos despejados para cá, para isso mesmo, para trabalhar e suar muito, e prosperar um pouco, e enviar dinheiro para a família numa Okinawa miserável, e talvez, principalmente, para servir como uma classe trabalhadora, dignificada e conservadora, minoria modelo, alheia ao destino de negros e indígenas que viemos substituir. Mas podemos nós,
descendentes de um povo também colonizado, que carregamos no nosso sangue a memória viva da opressão. Podemos nós, netos e bisnetos e trinetos de uma gente que teve sua língua e costumes e terra e paz tirados de si violentamente em sua própria terra natal, podemos nós nos calar diante do cenário que vemos nessa nossa nova casa, cheia de caos, cheia de miséria, cheia de alegria, que é o Brasil? Piores que brancos, melhores que negros e indígenas. Nossa ligação não é com esse Japão super desenvolvido que vemos hoje por aí. Nossa ligação é com Shinei e Matsukichi e nossos bilhões de irmãos e irmãs de Okinawa e de todo mundo que foram jogados na miséria e na escravidão pela sede de guerra e riqueza das elites do Japão e das outras potências. Então vamos celebrar nossa cultura e nossa ancestralidade, nossas antepassadas e antepassados e todo mundo que está aqui hoje. Vamos comer e festejar, e falar e lembrar de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Somos Miyazato, trabalhadoras e trabalhadores okinawanos, brasileiros. Trabalho em dobro, festa em dobro e luta em dobro.悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を教科書に書いてあること